Eu acho que não tem produtor igual o produtor brasileiro, assim. Pesado mesmo foram essas grades aí, 90 mil grades. 90 mil grades, cara. Prova em andamento. Com staff, abandonando Força Nacional, foi uma loucura, cara. Minhas viaturas acabaram lá depois do túnel do Joá. Ele disfarçou, eu falei, pô, Major, você sumiu. Falou, não, cara, nunca mais eu ando com você. Eu não quero andar com você nunca mais. Muito Isso bom. aqui foi traumático pra mim, enfim. Galera, muito, muito, muito feliz. Primeiro episódio, Backstage Pass. A gente anunciou muito esse projeto aqui. Tempão que eu já queria gravar ele. E ele nasceu, na verdade, de uma conversa onde eu e o convidado de hoje, a gente tentou fazer essa conversa previamente. O prazer de trazer ele aqui, João Bellini. Esse cara, ele foi atleta. Ele participou das maiores competições do mundo. Maior, eu falo, é de distância mesmo. 500 quilômetros na Nova Zelândia. Papo de maluco. Hoje, depois de ter passado por Jogos Olímpicos, pelo Giro de Itália, pelas maiores franquias do esporte aí, nacional e internacional, hoje ele é sócio do Rafa, à frente da Atimo. Os caras, se você participou de alguma prova de rua, como atleta amador, de ciclismo de estrada, relevante no país, com certeza esses caras estavam junto com você ali nessa produção. João, prazer, meu irmão. Valeu, obrigado, Por ter vindo, Ariel. cara. Obrigado por chamar aí, tamo junto. Porra, que Sempre. isso. Sabia que você tava na Bahia, tava bom, tava bem melhor do que aqui, tava mais quente do que em São Paulo, tinha mais onda do que São Paulo. Tava bom mesmo. Tava trabalhando um pouquinho, mas o ritmo é mais leve, né? Que Boa, aqui. Aqui a gente boa, boa. corre Cara, um pouco mais. que legal. Pô, prazerzaço, João. A gente tinha falado um pouquinho antes, né, cara? É muito legal estar botando esse papo com você, porque aquela conversa que a gente teve, a primeira tentativa de gravação desse projeto, foi o que deu força para falar, voltar para casa e falar, cara, vamos fazer esse negócio direito, assim, profissionalmente. E aí eu quero resgatar algumas das coisas que a gente conversou. E acho que a primeira pergunta é a que as pessoas mais me fazem, assim, cara. Eu sou arquiteto, todo mundo me pergunta, cara, você é arquiteto, você trabalha com evento, como assim? Como que uma coisa aconteceu com a outra? E não existe muito fórmula. Eu já notei, né, que todo mundo tem uma história muito peculiar de como foi parar na indústria de eventos. Eu queria ouvir um pouquinho da sua história. Como que você chegou nessa indústria que é tão legal, cara? Cara, eu sou educador físico, né, de formação. E o que me levou à educação física foi a capoeira. Eu trabalhei um tempo com capoeira como professor de escola e um pouquinho fora, quando eu morei fora. E aí, os esportes, aí entrei para corrida de aventura lá durante a faculdade, né? E foi um esporte que meio que permeou a faculdade inteira. E depois disso, eu morei um tempinho fora, na Nova Zelândia, para treinar. Esse esporte nasceu lá, né? Então, os melhores do mundo estavam lá, estão até hoje. Agora tem uma Pô, você voltou, galera. cara. Não estão Agora todos os melhores, não. brasileiros estão próximos, os europeus também, tá mais equilibrado o jogo. Mas, enfim, aí depois disso, voltando assim, tava nesse esquema de dar aula, tal, não era algo que tava me assim ocupando 100% do meu tempo, e eu vi que era algo que eu queria ir além, entendeu? E comecei com a Nike 600K. O primeiro ano eu fiz correndo. Aí o segundo ano. Só parar um pouquinho, cara. Eu, na outra vez, eu te perguntei isso. O que é a Nike 600K? Onde ela larga e onde ela chegava, né, cara? Essa é a pergunta incrível. Cara, então, esse evento da Nike foi um divisor de águas, assim, desculpa, do running, e largava do Ibira e chegava em Ipanema. Largava no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, chegava em Ipanema, no Rio de Janeiro. Em 4 dias, sendo 3 dias longos, né, que a gente dormia em Maresias, dormia em Angra, aí dormia em São Conrado, e o último dia era 10K só, uma prova maior com mais gente aberta. Caramba, que animal. Que daí fazia os últimos 10K e chegava em Ipanema, revezando em 12 pessoas, e é isso, meio que quase 200K por dia, cara. Nossa, cara. E 200K por primeiro dia. você começou correndo ela enquanto atleta. Exato, pelo Núcleo Aventura. Aí o Paulo tava lá, eu já tinha feito outras provas dele da Brasil Wild, que era
a empresa de corrida de aventura que ele trabalhava, né, e que ele geria junto com o Júlio Pieroni e o alemão, o Harald. Aí ele me convidou para, no segundo ano, teve uma participação de equipes externas. E que poderiam pagar, se inscrever e fazer um dia da experiência. E deu super certo, assim. Aí rolou um namoro ali, uns 2, 3 anos com a Iguana, eu fazia o centro de avaliação do Atenas, até que ele falou, pô, você precisa definir e tal. Aí eu fiz uma última competição uma última não, mas uma grande, assim, lá na Patagônia, e depois disso aí eu peguei firme e fiquei lá por 5 anos, que foi o começo. Aí depois até migrar para os Jogos Olímpicos, enfim. Aí Puta, que animal. É difícil toda a história da Atma aí. É difícil ser o atleta e o planejador ao mesmo tempo, né, cara? É difícil, cara. Tem que uma hora que você precisa optar, né? E essas provas de expedição, algumas delas você tirava 2 semanas e depois mais uma para se recuperar. Então era algo desgastante, assim, que requer muito tempo, muito investimento, enfim. Eu tava. E muitas habilidades diferentes também, assim, né? Difícil o esporte profissional, né? Que você consiga também se rentabilizar com isso. A gente tinha algum apoio ali, conseguia correr de graça, assim, quase zerar os custos, mas era difícil se rentabilizar para viver depois. Um esporte caríssimo, né, cara? Muita viagem, equipamento importado. Imagino. Assim. Tem uma coisa que me falaram esses dias, assim, né? O trail, né? É um cenário, vocês estão muito envolvidos ali na Atmo, né? Uhum. E uma galera falando, o trail run, corrida de aventura, até tive essa conversa. Eu falei, não, trail run é uma coisa, corrida de aventura é outra, tô certo, né, ou não? Claro, a corrida de aventura é algo muito mais específico, né? Que tem a orientação por mapa e bússola, que permeia todas as modalidades. Aí bike, técnicas verticais, canoagem, que pode ser rafting, que pode ser canoa, enfim, local, caiçara, caiaque oceânico, pack raft, enfim, diversas embarcações de água e expedições mais longas, né, de 50 até 1.000 quilômetros. Os mais longos é 900 km. A maior que eu fiz foi 600. Só. O atleta ele tem que ser o canivete suíço das habilidades ali, assim, né, cara? Tem que saber fazer um pouquinho de tudo. Exatamente. E tudo bem feito, né? Porque imagina que numa prova de 1.000 km, de 600, em muitos momentos você tá meio sozinho no percurso, né? Porque não dá pra dar acompanhamento o tempo todo. Sim. A Amazon tem não muito tempo atrás fizeram uma série, né, do The World Toughest Race, eu acho. Não vi, vou até procurar. Com o Bear Grylls, e daí retrata bem, ele que era o Eco Challenge, né, eles recriaram o Eco Challenge Fiji, que é uma... E Jogos Olímpicos, João, como é que foi essa chegada ali, cara? Cara, então, aí tô lá na Iguana e de repente toca no telefone, galera dos Jogos Olímpicos, perguntando como tava, dando uma sondada, e marquei umas reuniões, aí deu certo, tem um processo ali que você passou também, algumas entrevistas. Aí me dei super bem com o líder, que eu brinco até hoje, que é o Cotrim, que é o diretor de logística, e daí já bateu o martelo, somos amigos até hoje, que foi para fazer a logística dos eventos de rua, né? Pô, que legal. E o plano das barreiras, né? Que isso, cara, tinha todo o material esportivo, material de crono, né? Outros insumos, tudo que vai pro percurso, né? E a parte dos fechamentos, lidar com os órgãos públicos, mas o pesado mesmo foram essas grades aí, que foram, cara, 90.000 grades. 90.000 grades, cara. Exatamente, entre todas que a gente movimentou, então... Cada grade, 2 metros de grade, 180 quilômetros de grade. 180 quilômetros. Dá pra gradear da Bandeirantes, de São Paulo até Campinas e de volta. E nos movimentos foram quase 400.000, porque 90 era o que a gente tinha ali, o gap, daí a gente ia movendo. Cara, isso é um negócio que é muito interessante a gente falar,
Porque as pessoas, às vezes, elas não têm a dimensão da complexidade que é uma organização dessa, né? Primeiro, em 90 mil Primeiro, grades não tem no para Brasil, chegar né? no Brasil, exato. Não tinha estado suficiente para pegar mais grade. Pegando Rio, São Paulo, BH, e a gente já viu que não ia funcionar. Teve que trazer da China. Aí montamos um galpão em Itaboraí, que é aqui Uhum, perto do Rio. Aí teve um outro consórcio que nos atendeu que foi só para movimentar isso, né? Que isso chega no container sim. lacrado e a gente precisa pôr na rua, movimentar e depois guardar. E foi um quebra-cabeça. Caramba, cara. Pô, imagina. Eu lembro de uma cena, cara. Não sei se você vai lembrar disso. Eu lembro que dali nas minhas vendas do Sambódromo tinha nada de grade dentro. Tinha, sei lá, 250 metros de 300 grade. nada não, é bastante, é que a gente É, perde a noção, né? também. É, E aí eu lembro assim, não, tem que ir lá falar com o João, falar com o João. Eu chego lá na sua mesa, cara, eu só fui todo no INSS, assim. E aí, cara, uma quantidade de pedidos, de coisas, de problema que eu olhei, eu falei, irmão, fica tranquilo. Depois eu volto aí, cara. cara, foi. Nossa, foram noites em claro. A cidade do Rio ali é muito pulsante, né? É muito. Procurando uma palavra aqui para É muito para única. encontrar, É trabalhar muito no Rio, peculiar. exatamente, é peculiar, ela é empolgante, né, É. e adrenante, enfim, foram, foram bons desafios ali, Cara, cara. quais que eram os eventos de rua que a gente tinha nos jogos? A gente tinha Foram os ciclismos de estrada, os maiores, né, então a gente já começava com a operação completa, todas as quatro, grades na né? rua, Masculino, feminino. masculino e feminino, Tá. isso, E os aí, paras? isso, aí depois remontava para os paras, né, Sim. porque a gente movimentou tudo para o Olímpico, aí depois os triatlons, a gente fez, aí tem marcha atlética, a maratona, deixa eu ver, o que mais? Aí foi para os Paralímpicos, E aí repete exatamente, todas as modalidades de repete novo. todos, exatamente. Inclusive o triatlo paralímpico, que é super especial, né? Foram Raríssimo. 17 no total. Puta. Entre 17 todos, eventos de rua. que tinha masculino, feminino, exato. E aí tinha interação entre Ciclismo as contra-relógio arenas. também, Ah, contra-relógio que é lá também. no Pontal, exato. Ah, Tudo verdade. que é na rua, né? É. Que é simples, né, cara? Principalmente no Exato. Rio de Janeiro. Nossa, mas foi legal. Foi bonito de ver. E funcionou. Funcionou. Funcionou muito bem, cara. É, Foi a não. gente. Acho que Acho que foi ótima a operação. eu tenho muito orgulho, assim, cara. Eu tava em uma conversa há uns dias atrás com uma pessoa falando também sobre eventos, sobre, né, esse universo que é tão vasto, porque a gente conversa com a galera que é do mundo da produção de eventos esportivos, é uma conversa, produções de entretenimento é uma conversa, produção de feiras de negócio é uma conversa, assim, cara, parecem profissionais antagônicos. E aí eu tava falando, cara, eu sou muito feliz que eu tive a oportunidade de aprender muito já com o mais alto nível de exigência de organização Sim. de um evento. E aí a gente traduz um pouco isso para as produções que a gente faz hoje, que são coisas muito diferentes dos Jogos Olímpicos e fazer os eventos que a gente faz hoje em dia, né? E eu queria ouvir de você, como que você tenta trazer um pouco dessa coisa? E primeiro assim também, tem muita gente que eu conheço que são os nômades dos jogos, né? O cara começou, sei lá, em Atenas, aí ele foi de Nossa, Atenas para não sei aonde, para não sei aonde, para não sei aonde, mas sempre dentro desse círculo Jogos Olímpicos. sim. E para você, cara, você veio de um universo que é o de onde estão a maior parte dos eventos, as provas amadoras e tudo mais, que é um nível de complexidade super alto, vai para os jogos, como você trouxe uma expertise de um mundo para o outro e traduziu agora trabalho na Atmo, assim, cara. Cara, eu acho assim, nessa complexidade, essa grandiosidade que foi os Jogos 2016, te ganhou, tipo, ganhou um grau, né, no jiu-jitsu, enfim, Um você grau, foi boa. graduado ali. E, e eu acho que aguentar as situações de estresse, assim, extremo e privação de sono e mesmo estresse mental e físico dessas expedições me ajudaram, cara, a manter minimamente a calma ali no em meio ao caos, né? Cara, começando o primeiro dia de operação do Games Time, que
rolou a cerimônia de abertura, eu fui também na cerimônia de abertura, peguei leve ali, 2 da manhã tava em casa e tal, mas curti um pouquinho. Aí, sei lá, 4 horas da manhã a gente ia dar o play e ia largar o ciclismo 7 da manhã. Sim. Aí eu vou encurtar a história. A Sete Rio cansou da cerimônia de abertura. Os caras não apareceram. Assim, cara. Aí eu tinha uma frota da Força Nacional, sei lá, acho que 14 viaturas. Tinha um major comigo que ia ser o meu comparsa, ia me acompanhar durante os jogos, e se apresentou, esqueci o nome dele, eu mandei um abraço pra ele. Aí, cara, ele, assim, foi muito Isso nesse intervalo de grande pra tempo, todo das mundo. 2 E da a manhã às Sete 7 da Rio já manhã. tava também muito empenhada, entendeu? Uhum. Na operação da cerimônia. E acho que os caras não tiveram efetivo pra trocar, quem era pra dobrar não dobrou, só que, cara, rolou um atraso, a hora que os caras foram chegando, a gente já tava com a prova em andamento. Caramba, cara. Com o staff, abandonando Força Nacional, foi uma loucura, cara. Em ruas abertas. Não, aí daí eu vim de Copacabana, minhas viaturas acabaram lá depois do túnel do Joá. Lá chegando na Barra. Chegou uma hora que o major, assim, eu falei, major, agora você precisa descer do carro, ficar num túnel, era fazer uma operação de trazer umas... O staff estava trazendo a grade, tal, carregador, coordenadores eu tinha, eu só não tinha órgãos de trânsito. E deu, major, não, você tá louco? Eu falei, não, major, agora, é uma ordem, eu já venho resgatar o senhor. E porque realmente não... E precisava de alguém ali. Uhum. Aí, cara, enfim, rodou a operação e foi indo e fui, voltei, resgatei o major. Deu tudo certo, a gente conseguiu, a operação rodou. Eu fui ver o major na última maratona, daí no último dia ele me viu de longe lá no Taveno. Ele disfarçou, eu falei, pô, major, você sumiu. Ele falou, não, cara, nunca mais eu ando com você. Eu não quero andar com você nunca mais. Muito Isso bom. aqui foi traumático pra mim, enfim. Cara. Mas foi uma adrenalina, esse pontapé inicial, aí depois encaixou a operação e não teve mais perrengue desse tamanho. Tinha uma coisa muito peculiar ali, assim, né? Porque a gente tinha um aparato do Estado, né? Que em teoria era para funcionar muito bem. Sim. Que até funcionava. Eu acho que teve um empenho muito grande de fazer os Jogos Olímpicos acontecerem e tal. Mas eu sentia muito uma dificuldade das pessoas entenderem que aquilo não era só mais um evento, assim, né? Porque um ciclismo como esse está nos olhos do mundo inteiro, não é uma prova qualquer, né, cara? É um risco grande ali, que não, isso não aparece, contando aqui os bastidores, né? Totalmente. Cozinha das Olimpíadas. Mas acho que a gente está se profissionalizando. Acho que ainda é novo no Brasil o esporte, né? Você pega outras maratonas, um Tour de France da vida, os caras executam a prova há décadas. Então. Exato. Então isso eu acho que a gente está caminhando para cada vez estar melhor e com eventos de mais qualidades. Eu acho que grandes eventos estão vindo para o Brasil, as provas nacionais estão cada vez se profissionalizando mais e o sarrafo está subindo. Cara, isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Era justamente isso, assim. Você participou, né, da implementação do Letap no Brasil, da implementação do Giro de Itália no Brasil, de muitas essas grandes bandeiras que chegaram no ciclismo. A gente vê, pelo menos uma leitura aí meio superficial, depois da pandemia, uma crescente muito grande do ciclismo no Brasil, especialmente ciclismo de estrada. Também pouco tempo atrás você não via tanta gente. Hoje, pelo menos assim, no estado de São Paulo, cara, é impossível você dirigir no final de semana nas rodovias e não ver alguns pelotões de atletas amadores treinando juntos ali, né? E aí, cara, como que é a dificuldade das primeiras conversas quando você vai fechar um percurso no Brasil, onde geralmente você vai ter que fechar um percurso que passa por mais de um município, por exemplo, né? A largada é em, sei lá, Pirapora do Bom Jesus, que cruza com não sei aonde, que termina não sei aonde, né? O que você tem sentido dessa recepção, dessa receptividade dos órgãos públicos, agora fora dessa estrutura, desse aparato,
institucional olímpico que a gente tinha ali, né? Agora chega lá, não é mais o IOC chegando, agora é a ATMO que chega em Pirapora do Bom Jesus para falar com o prefeito, com o secretário de trânsito. Como você tem sentido Sim. esse entendimento da galera, cara? Tá. Só um pequeno. O Letap, meus amigões, grandes amigos, o Bruno e o Paulo que estão tocando lá, mas esse eu não fiz. Eu fiz só. A gente fez o giro. Desculpa. Imagina, o giro. E pelo Rock Mountain Games a gente fez o ciclismo de estrada também, subindo a Serra Antiga de Campos, enfim, e outras provas que. Mas. As coisas vêm se adequando. Eu acho que o próprio. Essas conversas com as estradas, algumas coisas às vezes a própria lei não permitia, a gente tinha que fazer via secretaria, criar um ofício, algo para a gente conseguir adequar e fazer. Agora as leis também estão começando a melhorar nesse sentido, as portarias, né? Tá havendo mais receptividade. A CT São Paulo, que a gente trabalha direto, assim, eu acho que é a principal referência do país. Pô, legal, bom saber disso. Excelentes profissionais e engenheiros, né? Estão, acho que cada vez se preocupando mais e nessas cidades menores isso acaba acontecendo também. É importante esses eventos grandes irem para as cidades porque leva muito recurso, né, cara? Sabe que o custo do evento versus o custo do que ele arrecada para o município exatamente, vale muito a pena para o município. Então as prefeituras têm entendido, trabalhado junto aos órgãos competentes todos para cada vez aceitar mais e abrir essa entrada, né, para as organizações. Eu acho que tem sido bem visto e tem se ampliado bastante. Pô, né, legal, cara? legal. Novos eventos, novas praças. Isso é verdade. Eu corri recente, né? Tô falando de Letap, eu corri o Letap, eu achei que tava assim, um nível de organização de prova, cara, impecável, altíssimo, assim. Altíssimo. Acho que aquilo é o mais próximo que eu vou chegar da experiência de um atleta num tour, assim, né? Porque apoio mecânico, apoio médico, cara, os caras são seus amigos aí, todos os elogios possíveis, sim, cara, muito são legal. super sérios, né, cara? E trabalham muito bem, então fazendo realmente trabalho de excelência. Tinha umas coisinhas assim no Expo ali que a gente pode falar depois, Sempre mas tem, né, sempre cara? tem. Evento, Esse isso não desafio é todo evento. mundo tem, é normal. Exatamente. E, cara, e o cenário de prova de rua? Não sei se você acompanhou, porque você é muito recente, você estava pegando onda na Bahia, mas teve uma prova agora, né? Não vou falando da prova também, mas tive muita crítica, galera, em Porto Alegre, com confusão na largada, confusão na chegada, retirada das mochilas. A gente vê um crescimento exponencial das provas de corrida de rua, né, com gente, e aí você olha ali um espectro de pessoas com muita experiência que estão participando, mas gente que às vezes é a primeira corrida, a primeira vez, não sabe muito bem, não sabe nem se vai terminar, que tá ali, são muitas histórias diferentes, né, cara, numa maratona como essa, ou numa prova qualquer. Como que você vê esse crescimento, cara? E principalmente o mercado das agências que estão por trás disso, assim, né? Ou a gente tem algumas empresas muito grandes que já são, talvez a gente pode dizer até que dominam o mercado, mas o critério técnico, até que vocês trazem muito isso na Atmo, assim, eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião, cara, de como você vê esse mercado no Brasil hoje. Do ponto de vista das marcas, do ponto de vista do atleta, da organização da prova. Você falou bem, as coisas estão crescendo, né? Então, aumentando-se o número de participantes. Com isso você tem a entrada de mais iniciantes também, né? Que às vezes já é um público que não está tão preparado assim. Existem os fatores externos, né, aos eventos de rua e aos eventos abertos, que é clima, e a gente, enfim, tá tendo essa onda de frio aí, soube que a galera sofreu e não é o primeiro nem o último, porque a gente é um país que não está preparado para o frio. Não mesmo. Assim, Passa mais frio aqui do que em país frio. Exatamente. Só que provas de montanha ou maratonas frias e até outras provas, mesmo em São Paulo, com essas. Então, você pode começar a criar outros problemas, né?
E acho que o principal é você estar planejado para tudo, né? E pensar e se organizar para receber o maior número de pessoas, pensar nessa gestão de fluxo, organizar muito bem os acessos e as chegadas, principalmente às vezes se preocupa-se com o percurso todo e esquece o Um finzinho, né, finzinho, cara? gargalo, né, Que o cara, cara? não, o atleta vai ver. Não, cara, o Não atleta vê. tá correndo a 22 por hora. É, Se não tiver uma ação, ele não vê, ele passa reto, ele não tá vendo nada, cara. é. Né? De, enfim, então tem que estar muito amarrado mesmo, muito planejado, muito blindado a esses erros e estar preparado com quantidade de staff para atender essas entregas de kit e guarda-volumes, né? É, essa gestão de trânsito e de horários, de cronotabela, ela tem que estar impecável, cara, ou pelo menos muito próxima à realidade. É, eu acho que é isso, é se preocupar, se coletar as informações todas e estudar, né? E estar preparado, fazer conta, pensar, cara, vem 20 mil pessoas, e quanto espaço eu preciso para 20 mil? Então esses cálculos todos, né? Eles têm que estar amarrados. Cara, é engraçado você falar isso, cara. Eu fiz essa pergunta porque a gente, como a gente tem um núcleo de arquitetura muito forte na Movement, muitas das questões, das conversas que a gente tem às vezes com clientes que querem fazer um evento ali, assim, assado e tal. Ah, mas cabe, não cabe, dá na norma do bombeiro. Às vezes até dá na norma do bombeiro, mas você sabe que a experiência do público ele vai ser ruim, né? E a gente bate muito nessa tecla. A gente já tiveram e é engraçado e é interessante você falar sobre essa questão do cuidado com o detalhe, porque às vezes o cara fala, mas precisa de tudo isso de banheiro? Ah, precisa de tudo isso de staff? Ah, precisa de tudo isso de grade? Aí você fala, cara, porque eu fui não sei aonde e não tinha. Você fala, meu, como é que é o entendimento das pessoas de uma prova de ciclismo na França? É muito diferente daqui, cara. Se você não gradear esse negócio, o pessoal vai passar o carro ali, né? Acho que é um pouco isso, né? Outra preocupação que a gente sempre traz também é a acessibilidade, que às vezes isso passa Também. batido. Fala, não, cara, tem que dar-se um jeito, cria-se passarelas, né? O negócio tem que estar acessível, tem que Sim. estar confortável para todo mundo, sinalizado, né, cara? Todo mundo bem informado. Totalmente, totalmente, totalmente. E, cara, o que que separa. Puta, eu tenho várias perguntas que eu não sei se você tem a resposta, porque são perguntas capciosas. O que que separa o Brasil hoje de ter uma Major, cara? Uma Major Marathon Cara, acontecendo aqui, cara. é, eles analisam a prova, eu preciso estudar melhor, mas são anos e anos, né? Que ele Pleiteando entra isso. pleiteando. É um trabalho de uma década, eu tô chutando aqui, tá? Uhum. Talvez mais. Até você, eu acho que conseguir pedir uma homologação, né, sobre todos os critérios de, enfim, índices, antidoping, etc., e perímetro de segurança, que a gente falou já, né, etc., para chancelarem uma nova, Uma nova e a Major. fila é imensa Mas é engraçado, de né? pedidos ali. Esse é um papo, cara, que eu não sei se a gente tava falando muito sobre isso. Mas agora que Cape Town tem uma Major, parece que meio que abriu uma janela de oportunidade. Porque antes, eu não sei se as pessoas olhavam e falavam, né, a Major é um negócio que tem, sei lá, da linha do Equador pra cima, sabe? E agora Cape Town tem uma, né? E isso muda o jogo ali de possibilidades, né, cara? Sim, com certeza é uma abertura, já é um avanço, Uhum. e acredito que a do Rio de Janeiro e da de São Paulo aqui, Então um enfim, já pouquinho mais na devem estar. corrida. Exato. São Paulo talvez com duas entradas ainda. Uhum. E- mas vamos ver. Eu acredito que ainda demore um. Não sei. Não, acho que eu prefiro, prefiro não Não apostar chutar. aqui. Exatamente. Difícil. Porque nunca se sabe como está o corre de cada um, né, É, cara? claro, Pode com estar mais certeza. avançado do que a gente imagina. É, e também de intenção, né? Se realmente é isso
que vai virar um pouco o ponteiro do esporte no Brasil ou não, né? Exatamente. São perguntas muito boas, assim, a gente descobrir. O número de participantes com certeza tá aumentando e isso é um fator para ser uma Pra ter uma major, major, né? né? Tem que ter uma Mas tá longe, né, galera João? correndo. Tava vendo os números de Londres, Estamos cara. caminhando, exatamente. Ainda eu acho que falta um caminhozinho pra gente caminhar. Não sei se você viu isso, cara. Eu vi o número de Londres lá, eles tiveram 1 milhão de pessoas no sorteio das inscrições, cara. 1 milhão de pessoas querendo correr uma maratona. Assim, a nível global e tal, mas Sim. de fato é um mercado mais não desenvolvido não significa melhor, né? É um mercado que tem mais tempo, que já teve mais Criando desejo, né? exatamente, mais maturação. Assim como todos os eventos referências, né, cara? O TMB do Mont Blanc, o Ironman, né? Disputadíssimo também. Mas Vários, enfim, mas é esses louco, eventos cara. premiums. Eu tenho uma leitura também do seguinte, eu assim como você, a gente trabalhou em muitos países diferentes. Cara, eu acho que não tem produtor igual o produtor brasileiro, assim. Acho que o produtor brasileiro é de um nível de É que se excelência vira, né, de. velho? Fala, meu irmão, Me dá esse dá negócio que eu seu faço. jeito. Cara, Tá bom. Exato. E não me liga quando estiver pronto. Vou fazer uma analogia, cara, acho que não tem nenhum produtor de evento que eu conheço que não teria parado o Haaland na Copa do Mundo, cara. Você se vira, você Exatamente, né, dá um Gê? Mete a jeito do mão na negócio bola, sei acontecer. lá. Mete a mão na bola. Medidas extraordinárias. Exatamente, o produtor brasileiro ele dá um jeito do negócio acontecer, né, cara? É. E com excelência, Exato. assim. A gente tem uns super eventos incríveis aqui que, cara. A gente tem uma galera aí que tá viajando, né? De amigos. Eu não. Enfim, a gente até falou disso, mas eu não dropei muita ideia de seguir Paris, Los Angeles e tal. Vira. É tentador, né? Super. Mas você também, pai. Duro, né? Vira uma vida cigana, assim, que é. Totalmente. Tem que estar mais desprendido, assim. Eu acho que eu sou meio. Tô com o pezinho no Brasil agora. Um Não, tempo. totalmente, Enfim. cara, totalmente. Mas eu acho isso que você falou é muito verdade, assim. É virtualmente impossível, assim, hoje você tá numa organização de Jogos Olímpicos de Los Angeles ou numa Copa do Mundo agora que tá acontecendo, ou em qualquer grande evento do mundo, assim, que você não vai encontrar um grupo de brasileiros e muito provavelmente eles foram todos formados ali naquela leva ali de Jogos Olímpicos e Copa do Mundo 2014. Muita gente muito boa que saiu dali e foi representar o Brasil aí mundo afora, Exatamente. E cara. estão girando aí, né, em Ah, cargos de liderança aí. com certeza, Trupe cara. boa mesmo. É. João, cara, eu acho que a gente tem conversa aí pra falar mais uns 3, 4 episódios. Mas a ideia disso aqui é a gente bater um papo um pouquinho mais curto, cara. Um prazer enorme você ter vindo. Obrigado pelo seu tempo. Tempo Obrigado de a você. produtor, de empresário e pai, cara, é difícil de conseguir. Vai pedir música no Fantástico hoje. Consegui as 3 Não, coisas. foi ótimo. João, Sempre um prazer, Ariel. obrigado, Aí, cara. sempre que Valeu. possível, tamo junto aí. Boa. Beleza? Primeiro Backstage Pass, galera. Pessoal. Valeu.